a minha experiência com o anticoncepcional. Eu comecei a tomar 15 anos. Quais foram os motivos que me levaram a tomar? Gente, tive minha primeira menstruação com 11 anos. Eu sempre fui a defensora do anticoncepcional. Visualmente no meu corpo, o que te fez parar então de tomar o anticoncepcional, né? Agora, para aqui esse vídeo. Precisa ir em um ginecologista por uma falta de responsabilidade sua. Precisa. Eu vou mostrar minha. Gente, pelo amor de Deus, quantas pepeca ele não vê por ali. Cada vez a gente aprende mais sobre o nosso corpo humano, né? Ninguém tá nem aí pra sua pepeca. Ele só quer ver se tá tudo bem, se tá tudo certo, segue a vida e tchau. Todos os hormônios estavam zerados. Tive ali uma espinha ou outra, queda de cabelo. Meu Deus. Como que é o nome do aplicativo, Má? Eu vou deixar o aplicativo aqui, é o Flow. O ganho de massa muscular, eu acho que ele vem muito mais fácil. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje eu vou contar a minha experiência com o anticoncepcional. Se você ainda não conhece o canal, já se inscreve, já curte esse vídeo, já comenta. Se você for mulher, se você já teve uma experiência com anticoncepcional, se você nunca tomou, como que é? Eu adoro essa nossa troca por aqui. De início, eu quero deixar claro que eu não sou profissional da saúde, tá? Aqui vai ser um bate-papo, como se eu estivesse conversando com as minhas amigas, que é isso que vocês são. E se você é um amigo aí, também é importante você ficar ligado, até mesmo para auxiliar ali, para estar do lado da sua parceira, ou enfim, para saber como funciona aí esse mundo das mulheres. Vou contar aqui, gente, obviamente, a minha experiência, o meu ponto de vista, com os olhos do que eu vi, né, da minha trajetória. Isso é óbvio. Cada uma tem suas necessidades, cada uma tem suas particularidades, cada corpo funciona de uma forma. E o que eu vou falar aqui é de acordo com o que eu vivi no meu corpo, na minha individualidade, tá bom? Então, assim, nada de se comparar. Só de você já buscar um médico, um profissional para isso, eu já vou me sentir feliz. Nós sabemos que o anticoncepcional tem muitos prós, muitos contras, que tem muita coisa que ainda é polêmica, que tem vários estudos científicos, artigos e pessoas, né, estudando sobre ele. Até ouvi falar sobre anticoncepcional para homens, enfim. É um tema bem amplo, bem complexo. E a gente não pode esquecer que muitas pessoas usam desse método para tratamento de doenças, tá, gente? Então, assim, antes de tudo, eu vou falar isso várias vezes no vídeo. Procure um profissional dessa área da saúde, um ginecologista, para poder te auxiliar, para você entender o que o seu corpo precisa, qual que é o melhor método. Porque eu, por exemplo, nunca tive endometriose, nunca tive nódulo, nem cisto, nem nada. Mas eu sei de muitas amigas, né, de pessoas próximas que têm. O anticoncepcional é um método de tratamento. Por isso a importância de você sempre ir a um profissional antes de tomar qualquer decisão. Eu comecei a tomar o anticoncepcional com 15 anos, praticamente direto. Claro, tinha ali as pausas, mas eu tomava ali uma cartela seguida da outra por instrução, né, por prescrição médica, tudo certinho para o meu caso. Quais foram os motivos que me levaram a tomar, né, a começar a tomar o anticoncepcional? Primeiro é que eu tinha uma cólica absurda, assim, eu tinha uma cólica descomunal. E eu tinha um histórico da minha mãe que sofria muito. Claro, ela já até tirou o útero, mas quando ela era mais nova, ela tinha muita cólica, ela desmaiava de cólica, era uma coisa absurda. E um detalhe interessante é que o meu ginecologista, ele fez o parto, né, da minha mãe quando eu nasci. Então, muito interessante que ele fez o meu parto, hoje ele me acompanha, né, e eu quero muito que ele faça o parto dos meus futuros filhos. Ele tá acompanhando geração em geração. E ele sabia já do histórico da minha mãe também. Não que isso, gente, possa acontecer, tipo, porque minha mãe teve cólica, que eu também vou ter, mas eu tinha muita cólica. E eu tinha uma menstruação de muitos dias, então eu ficava menstruando 8, 9 dias, era uma coisa assim absurda. Aí eu lembro, né, que na consulta, quando eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 30, né? Eu conversei com ele e ele me explicou, ele é um professor, inclusive, foi presidente de um dos hospitais lá da minha cidade. Ele é um cara que eu confio demais, assim, confio de olhos fechados. Claro que cada médico tem uma abordagem, né? Conversando, né? Explicando tudo isso pra ele me acompanhando. A indicação foi pra começar, né? A tomar o anticoncepcional. Ele me falou alguns prós e contras. Como eu, gente, tive minha primeira menstruação com 11 anos,
Ele me explicou que se eu fosse para engravidar nos meus 30, que é quando eu tô agora, né? Eu iria menstruar muitas vezes. Eu tinha um ciclo muito grande, com muitos dias, como eu disse, com muita cólica, enfim. E era como se desgastasse o útero, sabe? Não sei se é bem isso, essa expressão, tá, gente? Tô falando aqui do que eu lembro de uma consulta 1000 anos atrás. E aí ele me explicou de alguns prós de usar, né, o anticoncepcional. Eu lembro que eu ainda fiz uma pergunta pra ele, mas é natural? Tipo assim, não era pra deixar, né, a natureza agir? E eu lembro que ele me respondeu: o natural seria você ter filhos, né? Porque esse era o ciclo, né, para acontecer isso. Pensando assim, realmente, né, o corpo ele é feito para isso, né? Acontece toda a questão da ovulação, tal, para gerar uma vida e aí não gera, daí que vai e vem a menstruação. E aí eu fiquei pensando, né, realmente, comecei a minha primeira menstruação com 11 anos, se eu tivesse menstruado todo esse tempo, até os 30 anos, seriam muitas menstruações, né? Mas enfim, isso eu não sei, gente, até que ponto isso faz sentido ou não, como que é a explicação científica disso, mas eu tô falando aqui da minha experiência. Eu lembro que na época também ele perguntou se eu fumava, se eu bebia, se tinha algum caso, né, de histórico familiar sobre questões de circulação, questão cardiovascular. E a gente observou que não tinha nada disso, né? Eu não fumo, não bebo, tive sempre hábitos saudáveis, né? Algumas vezes mais, algumas vezes menos, mas nunca bebi, nunca fumei. Eu fiz um exame, se eu não me engano, chama Doppler, que é um exame para ver a questão das veias da perna, a questão da circulação, né, para ver se tinha alguma coisa ali que poderia no futuro acontecer alguma coisa. E o exame foi tudo legal, né, deu negativo para isso. Então eu fiquei mais tranquila para começar a tomar. Eu lembro também dele ter comentado alguma coisa em relação a cistos, miomas, que tomar o anticoncepcional, né, da forma que eu tava tomando e com o tempo que eu comecei, poderia fazer com que eu evitasse ter miomas, nódulos, e de fato, eu não sei se foi isso ou não, mas eu nunca tive, graças a Deus, nem no seio, nem no útero, nem em nada, e que assim conserve. Como eu comentei, cada mulher é de uma forma, gente, cada mulher ali é um corpo, o corpo reage de uma forma. No meu caso, eu sempre fui a defensora do anticoncepcional. Sempre fui daquelas que não queria saber de menstruar, odiava quando eu tinha que fazer as minhas pausas pra, né, descer a menstruação. Achava o fim ficar menstruada, não suportava. O que me ajudava a ter esse pensamento? Eu nunca tive questões com o remédio. Desde o dia 1 que eu comecei a tomar, eu sempre tomei o mesmo medicamento. Nunca troquei, nunca procurei o mais leve. O meu anticoncepcional sempre foi o mesmo. E eu não tinha questões de estômago ou questão de dor de cabeça. Eu não observava meu corpo para ver a questão de inchaço, eu nunca me senti inchada. Eu tenho celulite, sempre tive, mas não sei se isso melhorou ou piorou, nunca observei tanto assim essa questão da celulite. Por eu não ter, né, os efeitos ali da pílula em si, eu não me importava em continuar tomando. Eu gostava e não queria saber de parar. Um detalhe legal, eu tomava sempre antes de dormir, então eu nunca tive questão com o estômago, eu acho que isso me ajudava. E eu nunca esquecia, porque virou um hábito, antes de dormir eu sempre tomava o remédio. Além de não sentir, né, nenhum sintoma ali de estar tomando o remédio, o meu cabelo era maravilhoso, divino. Eu poderia ficar 4 dias sem lavar o cabelo, que meu cabelo não era oleoso, ele era maravilhoso. A minha pele de pêssego, sem nenhuma espinha, nenhum cravo. Então, assim, tinha os lados positivos de tomar o anticoncepcional. Continuando a minha história, comecei com 15 anos e há 2 anos atrás, agora no mês de junho, faz exatamente 2 anos, eu deixei de usar o anticoncepcional. E é muito legal observar o que eu achava que estava tudo bem e o que hoje, né, depois de 2 anos sem anticoncepcional, eu vejo que de fato agora está bem. O que eu vejo, né, que eu identifico assim visualmente no meu corpo, que o anticoncepcional deixou, foram os vasinhos. Eu tenho bastante vasinhos na perna e isso é uma coisa que eu postergo porque eu sou meio medrosa para fazer, mas eu preciso fazer uma aplicação nas pernas para que esses vasinhos não se tornem umas varizes ou que virem uma coisa pior. E isso eu acredito que tenha muita correlação com a pílula, né, com o remédio. Porque até quando eu comecei a tomar, né, ele já tinha me falado sobre isso, que poderiam ter vasinhos e tal. E realmente os vasinhos existem aí.
E aí você pode estar se perguntando, tá, se tinham tantas coisas positivas assim, se você gostava tanto de tomar o remédio, né, era defensora do remédio, o que te fez parar então de tomar o anticoncepcional, né? Eu acredito que a gente vai amadurecendo, vai tomando mais consciência corporal, sabe? Mas o que aconteceu comigo foi que eu senti, com o tempo, eu fui amadurecendo e tendo mais consciência corporal, me preocupando mais com a minha saúde. E graças a Deus a gente vai mudando, vai evoluindo, né? Vai se transformando e tomara que seja sempre assim. Eu não tenho problema nenhum em mudar de opinião. O que me deu o primeiro start inicial para começar a pensar sobre essa decisão de parar foi uma conversa que eu tive com uma amiga minha muito querida e ela me contou da experiência dela, como estava sendo ela sem o anticoncepcional. Ela me contou de como ela sentia mais o corpo dela, de como ela sentia mais viva, mais animada para fazer as coisas, menos apática, como era importante ela ter esse conhecimento do corpo dela, que ela conseguia entender a forma cíclica, né, do nosso corpo feminino. Então, quando ela estava estressada, ela ia ver lá no aplicativo que ela acompanhava, ela sentia que ela ia menstruar, estava de TPM, e quando passava a menstruação, que tinha uma fase que ela estava super animada. Enfim, a gente conversando num dia qualquer, e sobre esse assunto ela começou a me contar essa experiência dela, e nisso começou a mudar alguma coisa em mim, eu comecei a pensar melhor sobre isso. Isso foi em 2021, né, em junho de 2021. Um ano depois eu me casei, então eu já tava, né, planejando o casamento, pensando sobre o casamento. Então a gente sempre se cuidou muito, mesmo quando a gente podia, né, não usar a camisinha. A gente sempre teve esse cuidado. A gente nunca se importou, nem eu, nem ele, com o fato, né, de usar esse método. Seria uma coisa assim que eu só continuaria com esse cuidado, né, e pararia de tomar o remédio. Depois dessa conversa com a minha amiga, como todos os anos, agora para aqui esse vídeo. Presta atenção. Pelo menos uma vez ao ano você precisa ir em um ginecologista, em uma ginecologista, seja o que for, você precisa ir. Eu não me conformo a quantidade de mulher que fica 4, 5 anos sem ir no médico. Gente, isso não pode, isso é muito sério. Você pode estar aí com um nódulo, uma coisa evoluindo, eu sei lá o quê. Você pode estar com um problema no útero que depois, se você não tratar agora, pode ser irreversível. Se você tiver o sonho de ter filho, eu fico brava, eu tô nervosa. Se você tiver um sonho de ter filho, pode ser que isso não se realize por uma falta de responsabilidade sua. Então eu tô aqui pra te dizer que você precisa ir ao médico, ao ginecologista, no mínimo uma vez por ano. Eu acho que nem precisa mais, né? Caso você tenha aí tudo ok, tudo certo, é uma vez ao ano, gente, é uma vez. E aí também, já vamos aproveitar aqui pra falar, para dessa ignorância de que, eu vou mostrar minha... Gente, pelo amor de Deus, a pessoa é profissional, quantas pepeca ele não vê por ali. É mulher, é homem, escolha aí o seu. Se você não tiver plano de saúde, vai no SUS, vai na onde você conseguir, marca. Prefiro com mulher, fala lá que você prefere mulher. Eu não tenho esse problema, como eu disse, né? Ele é homem, sempre foi muito profissional, é uma pessoa que eu confio demais. Nunca tive problema, nunca tive vergonha. É claro, né, gente? Ninguém gosta de vou lá. Mas assim, sempre foi muito tranquilo. Graças a Deus, eu nunca... Nenhum desconforto para fazer o exame, né? A prevenção. Acho que é Papa Nicolau que fala, né? Precisa fazer essa prevenção. Precisa ver ali como tá o seu útero. Geralmente ele me passa muitos exames de sangue, que ele vê toda a questão hormonal ali do meu corpo. Exame de ultrassom intravaginal, para ele ver como tá lá dentro, então vê tudo. Exame no seio, então tem uma ultrassom ali que vê se tem algum nódulo, como que tá, se tá tudo certo. A ultrassom ali por fora mesmo da barriga, né, para olhar os órgãos internos, bexiga, baço. Então assim, tem várias coisas para ver, gente, não é só a pepeca, sabe? Tem vários fatores, várias coisas importantes para ver. Tireoide. Cada vez a gente aprende mais sobre o nosso corpo humano, né? E esses dias, inclusive essa semana, eu tava escutando um podcast sobre a importância da nossa tireoide, que ela produz todos os hormônios, é uma coisa importantíssima. Você pode estar aí com problema, né, hormonal, enfim. É muito importante, não deixe de ir ao ginecologista, por favor. Ele é um profissional, ela é uma profissional, ninguém tá nem aí pra sua pepeca. Ele só quer ver se tá tudo bem, se tá tudo certo, segue a vida e tchau. Dado esse esporro do bem, continuando, naquele ano, né, de 2021, em junho, geralmente em junho que eu faço, né, ali a minha consulta com ele. Eu fiz todos os exames, né, como é o normal. Eu vou primeiro na consulta, né, converso com ele, falo como foi o ano, como tá tudo certo, tá tudo bem, falo da vida.
e ele me passa todos os exames. Depois eu tenho o retorno, entrego todos os exames para ele e ele vê como que tá a situação e tal. No retorno, quando eu fui levar os meus exames, gente, todos os hormônios estavam zerados. Zerados. Testosterona, estrogênio, sei lá, tudo que você imaginar estava zerado no pé, zero. Era como se eu tivesse num processo de menopausa. Foi quando, né, já tava com aquela pulguinha de parar ali o remédio, nós conversamos sobre isso. E eu perguntei pra ele, falei, tá, existe alguma chance de eu ter problemas futuros, né? Qual que é a chance desses meus hormônios estarem todos zerados e tal? Ele me explicou que era normal, que estavam zerados em razão do anticoncepcional, mas que eu poderia ter alguns problemas. Eu lembro que ele citou a questão óssea futuramente. Só lembro disso, não lembro de mais nada. Ele explicou lá um monte, falou, porque ele explica super bem, mas assim, o que eu lembro é que na minha cabeça ficou a questão óssea. E eu me imaginei velhinha com uma questão, um problema ósseo. Fiquei com aquilo na cabeça, mas não falei nada pra ele, nem que eu ia parar, nem que eu ia continuar, ficamos assim. E depois da consulta, eu não tomei mais meu remédio, então eu suspendi por conta própria. Isso não é o mais correto, né? O legal é você tomar essa decisão junto com o seu médico. Mas como eu já sabia que estava tudo certo comigo, estava tudo ok, né? Os exames estavam em mãos ali. E de fato, igual ele disse, né? Se eu continuasse tomando, não teria problema nenhum. Porque alguns dos sintomas, né, de quem tá com os hormônios baixos era falta de libido, ressecamento, né, lá nas partes íntimas. Que mais? Acho que era a questão de sono. Tinham vários fatores ali e eu não sentia nenhum desses sintomas. Então ele falou, olha, se você não tá sentindo nada, não tem problema você continuar. Mudei de lado aqui porque a minha luz da janela foi com Deus. Tá um tempo super nublado. Então eu virei a câmera, virei o ângulo e acendi as luzes aqui pra dar uma ajudada. Eu não sentia nenhum desses sintomas. Eu poderia muito bem continuar tomando o remédio e vida que segue. Eu lembro uma coisa que ele disse que eu achei bem interessante. Ele falou que os estudos, né, os artigos científicos ali apontavam, o problema não era você tomar o remédio por muitos anos, como era a minha preocupação, uma vez que eu tomava esse remédio, né, há 13 anos. Ele disse que uma questão mais séria é a pessoa começar a tomar, parar, voltar a tomar, parar, depois voltar de novo. Então, acho que é esse vai e volta que não é muito legal. Então, quando eu parei, que eu decidi parar, foi uma decisão definitiva. Eu falei, eu vou parar para eu nunca mais voltar. E no ano passado, né, 2022, inclusive no mês que eu me casei, né, em junho, eu voltei para uma consulta, né, a consulta anual normal, e aí refiz todos os exames, né, depois de ter ficado um ano aí sem tomar o anticoncepcional. E os meus exames, né, os meus resultados foram ótimos, todos os hormônios certinho, nada desregulado, nada zerado. Então eu fiquei bem feliz porque eu tava ansiosa, né, imagina, 13 anos tomando medicamento. Daí eu fiquei um ano sem tomar, eu tava curiosa para ver como meu corpo ia reagir ali naqueles exames e tava tudo certinho. Algumas coisas que as pessoas relatam, né, quando param de tomar o anticoncepcional, eu vou falar um pouco de como foi a minha experiência. Como eu nunca fui uma pessoa que teve muita espinha, nunca tive muito problemas com acne, claro, na época, né, da adolescência, tive ali uma espinha ou outra, mas nada assim muito grave, muito sério, a ponto de ter que tomar medicamento, nem nada disso. Minha pele também nunca foi muito oleosa, mas também eu não conhecia muito meu corpo, né? Como eu comecei a tomar com 15 anos, essa época da adolescência ele tinha meio que passado, estava acontecendo, e eu logo entrei com medicamento, então eu não sabia exatamente como que o meu corpo ia se portar. Claro que eu fiquei com medo, né, de ficar com a pele com acne e tal, porque antes de eu tomar a decisão de parar de tomar o remédio, eu vi vários vídeos aqui no YouTube. E muitas pessoas, né, o que a maioria das mulheres relatavam, era de acne, muita acne, e a questão com o cabelo. Então eu fiquei, claro, receosa, mas assim, pronta para as consequências daquela decisão de parar, né? Afinal, eu sabia que iam ter prós e contras de parar ali o medicamento. E a minha decisão foi parar. Graças a Deus, eu tive uma grata surpresa. Obviamente, a minha pele, né, gente, não é perfeita, maravilhosa. Hoje eu tô num dia muito bom, mas ela tem aqui, né, uns cravinhos. Quando tá ali, quando eu tô de TPM, né, ali pré-menstrual, salta uma espinha ou outra. Mas assim, nada demais. E outra coisa, ali nos 3, 4, 5 meses iniciais é normal, acho que até uns 6 meses é normal o corpo voltar, né, gente? Porque imagina, você fica muitos anos, né, pra quem usa muito tempo, muitos anos usando aquele medicamento. Quando você tira, eu acho que os hormônios ficam, o corpo fica, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Então, até ele entrar no eixo, acho que a gente precisa também ter paciência,
Eu sempre falo que o corpo é muito inteligente, né? É igual ao emagrecimento. A gente fica anos ali comendo um monte de coisa errada, tranqueira, e o nosso corpo, né? A gente quer fazer assim e emagrecer e ficar com o corpo saudável e tal. E não é assim. Então a gente precisa ter paciência com essa fase de transição, né? E no meu caso, eu tive a grata, né, felicidade, alegria de não ter tido nenhuma questão mais séria com a pele. Eu acredito que também, gente, isso é muito aliado à alimentação, tá? Eu sempre falo, meu marido tira sarro, a alimentação é tudo, mas realmente, a alimentação é tudo. Tanto que, nessa consulta de junho, eu conversando com um médico, ele me falou de como, com a alimentação, eu poderia evitar de ter cistos, de ter nódulos, uma vez que eu tinha parado de tomar o remédio, né? Isso aí poderia acontecer. Então ele falou, se você se alimenta bem, evitar industrializado, açúcar, refrigerante, a chance de você não ter nenhum nódulo, nenhum cisto, nem nada disso é muito grande. Então tá aí, gente, a importância da alimentação na nossa vida. Eu acredito que como eu tenho uma alimentação saudável, a minha pele reflete isso também. Agora, se teve uma coisa que eu tive, foi queda de cabelo. Meu Deus, caiu muito o meu cabelo. E vira e mexe ele ainda cai, né? Depois de 2 anos, vira e mexe, igual agora eu tô numa fase que ele tá caindo super. Não dá pra perceber muito porque eu tenho muito cabelo, graças a Deus. Mas tá caindo bastante. Aqui, ó, acho que aqui dá pra ver melhor, assim, as entradas. Mas nada também demais. Acredito que é épocas, né, ali do ano, que cai ali mesmo um tanto de cabelo, é normal. O que eu fiz? Eu tomei, né, um remédio, uma vitamina, não lembro exatamente o nome da vitamina, mas eu tomei uma vitamina pra poder ajudar e foi muito boa. Então já fica aí a dica, né? Se você que toma o seu anticoncepcional, foi no seu médico, né, conversa, toma essa decisão pautada ali nos teus exames, né, na tua realidade, você pede para ele indicação, né, ou de dermatologista ou de alguma vitamina, alguma coisa para fazer com que essa queda de cabelo seja menor. Eu acho que ele não ficou oleoso demais, é claro, não era igual quando eu tomava o anticoncepcional, ele é um pouquinho mais oleoso, né, eu não consigo ficar 4 dias sem lavar o cabelo. Mas ele fica mais oleoso ali mesmo quando eu tô de TPM, próximo de menstruar, fora isso é normal. A pele também, eu sinto que quando, né, eu vou menstruar a pele fica mais oleosa, fica diferente. Mas eu acho também que é um tanto da nossa sabedoria de entender, de olhar, falar, olha que legal, o nosso corpo ele tá trabalhando, ele tá se preparando ali pra, né, pra menstruação, pra questão da ovulação. Uma coisa que eu tive que, assim, ó, morder a língua, né, eu cuspi, caiu bem na minha testa, foi essa questão desse papo de respeitar o corpo, de avaliar o corpo. Gente, eu achava isso um porre. Eu falava, eu não quero saber disso não, eu gosto de tomar remédio, eu tô bem assim, eu tô feliz assim. E hoje em dia eu já penso completamente o contrário. Eu baixei um aplicativo. Como que é o nome do aplicativo, Mar? Da menstruação? Eu vou deixar o aplicativo aqui, é o Flow. Desde, assim, do dia 1 eu baixei esse aplicativo e eu não sigo nada, gente, nessa questão de ovulação, porque a gente, né, não segue pra engravidar e tal. Eu uso aquela versão que você não precisa pagar, então eu só uso ele mesmo pra eu acompanhar os meus ciclos e é muito legal. Por quê? Porque nós somos cíclicas, né? E nós somos feitas desse ciclo e é muito interessante, gente. Eu, por exemplo, tenho essa questão, né? Dizem que a cada 5 mulheres, acho que é isso, que sente quando vai ovular. Eu sinto uma coliquinha ali no baixo ventre, sabe? Aí eu vou olhar no aplicativo e batata, tá lá dia da ovulação. Então, o meu corpo, ele se manifesta, né, na ovulação. Eu acho isso o máximo. Mostra como que eu tenho consciência corporal, sabe? Como tá a minha sensibilidade com o meu corpo. Eu sinto hoje que eu sou muito mais animada pra fazer as coisas. Quando passa ali o período menstrual, eu brinco com o Matheus que eu quero abrir empresa no Brasil, eu quero fazer palestra, de tão animada que eu fico, eu me sinto viva, sabe? Parece que o anticoncepcional me deixava mais apática em relação à vida. E hoje, apesar sim de ter algumas TPMs, de ficar mais introspectiva, às vezes chorar, às vezes ficar deprê, às vezes ficar mais estressada, eu consigo sentir o meu corpo, por mais que às vezes as reações que ele tenha não sejam tão agradáveis, mas eu sinto ele, e é isso que importa, sabe? Eu acho que ter esse sentimento de estar vivo mesmo. O ânimo, né, que eu sinto quando passa aquele período é outra coisa. E questões, assim, que melhoraram muito. Na época, né, quando eu menstruava lá, que eu era adolescente, eu tinha muita cólica, como eu disse, eu menstruava muitos dias. Hoje isso mudou completamente. Eu acredito que o nosso corpo amadurece também, né, gente? Então a gente não pode ficar pensando,
apegada, né? Ah, eu tinha muita cólica, eu vou ter pra sempre. Claro, às vezes sim, às vezes não. No meu caso, graças a Deus, hoje eu sinto... tem alguns ciclos que eu sinto mais cólica, tem outros que não. Eu sinto dor na lombar, né? De vez em quando, dependendo do ciclo. Mas eu tenho muito menos cólica do que eu tinha. É uma vez no primeiro ou no segundo dia. A minha menstruação vem em pouquíssimos dias, de 3 a 4 dias e já acaba. Acho que esse último ciclo foi tipo 2 dias, foi uma coisa absurda, assim, super rápido. Então também eu acho que a gente precisa quebrar alguns padrões que nós mesmos colocamos na nossa cabeça, sabe? Ah, eu tenho cólica, então eu sempre vou ter. Ou eu venho muito pra mim, sempre vai vir. Nem sempre é assim. E como eu disse, tem que procurar um médico, tem que avaliar o seu caso, né? Tem que ver o que você quer também, se você toma um remédio, né, se você não tem nenhuma questão ali de tratamento com o remédio, mas você gosta de tomar o remédio, eu acho que isso é muito individual de cada pessoa, né? Como eu disse, eu tô contando aqui a minha experiência. Na época, né, que eu deixei de tomar o anticoncepcional, eu pesquisei alguns outros métodos, né? Por exemplo, o DIU, tem o de cobre, tem o Mirena, tem algumas outras opções hoje em dia. Mas, sinceramente, gente, pra mim, tá? Não fazia sentido eu deixar, né, tomar essa decisão, deixar de tomar o anticoncepcional e colocar uma outra coisa. Apesar de eu sei que, né, o Mirena tem uma carga hormonal muito baixa, o de cobre tem lá os seus benefícios, tem algumas outras questões, mas eu estudando ali, né, o que cada um fazia e tal, eu não me senti com vontade, não me senti pronta, assim, pra fazer isso, sabe? E eu também acho que isso, né, essa decisão também foi tomada, né, com o Matheus, o meu atual marido, né, na época ele era namorado, e a gente conversou, a gente estava muito bem definido em relação ao nosso método contraceptivo e tal, e também a gente já ia casar, né, e a gente não quer demorar muito para ter filho, então na minha cabeça não fazia sentido eu colocar o DIU para depois ter que tirar logo, ou... Enfim, na minha cabeça não fez muito sentido, sabe? Então hoje eu não tenho nenhum hormônio no corpo, e faz 2 anos já, tô super feliz, tô super bem. Uma coisa que eu vejo, gente, que eu percebo, é claro, né, alimentação, exercício, não adianta a gente botar a culpa no anticoncepcional. Ah, eu não emagreço porque eu tomo remédio, eu... Acho que assim, né, vamos ali dar as devidas responsabilidades, né, pelas coisas. Mas eu preciso falar que sim, com certeza, o ganho de massa muscular, eu acho que ele vem muito mais fácil. Eu já treinei, né, tomando o remédio, e hoje eu treino sem tomar o remédio. E eu consigo ver, agora, né, que já faz um tempo que eu tô tendo uma alimentação ali legal e focando mais nos treinos, eu consigo ver uma massa muscular que eu nunca tinha visto antes, mesmo treinando e comendo certinho, tomando o remédio. Então eu acho que, é claro que se você tiver ali alimentação, exercício e tal, você vai sim ter resultados tomando o anticoncepcional, mas eu acho que ele dificulta um pouco ali o ganho da massa magra. Posso estar falando besteira, mas é o que eu sinto no meu corpo. Hoje eu sinto realmente o músculo aparecendo. Quando a gordura vai indo embora, o músculo realmente aparecer. E antes eu não conseguia visualizar isso tão fácil, sabe? Bom, acredito que por enquanto é isso sobre esse assunto tão complexo, cheio de detalhes, né? Não consegui fazer um vídeo tão conciso, mas quis trazer de forma completa aí minha experiência. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Se você quiser aí partilhar a sua história com o anticoncepcional ou com os métodos contraceptivos, alguma dúvida, alguma coisa que eu possa te ajudar, escreve aí. Eu adoro a nossa troca, né? Essa troca de informações, eu ajudo vocês, vocês me ajudam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já curte aqui o vídeo, comenta. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal para você poder acompanhar aí os novos vídeos, os outros temas. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo.